Hoje vamos dar início a uma série de reportagens sobre a Lei Pelé. Criada em 1998, ainda gera muitas críticas. Na região, clubes como Guarani, Ponte Preta e Mojimirim sofreram as consequências impostas pela lei. 9 anos se passaram desde que a Lei Pelé entrou em vigor e ela ainda provoca polêmica. É o que os jogadores sempre sonharam. Foi uma desgraça que veio para o nosso esporte. Ela não é nem boa nem má, depende de quem a utiliza. A Lei 9.615 definiu normas de regulamentação para o esporte e revolucionou a relação de trabalho entre jogadores e clubes de futebol. Antes, o atleta ficava preso à agremiação até ser negociado. Caso isso não acontecesse, só estaria livre aos 30 anos de idade. Mesmo sem contrato em vigor, ele não podia deixar o clube. Muitos ficaram escravos do clube, em contratos longos. De repente chegava treinadores que não queriam jogador e ficava lá largado, não emprestava. Foi bom para os jogadores, mas criou dificuldades para os clubes. A lei é drástica, porque terminando o contrato você perde, automaticamente você perde o jogador. A Lei Pelé extinguiu o passe e estipulou em 5 anos o prazo máximo do contrato. Para quebrá-lo, só mediante o pagamento de uma multa rescisória, que pode ser de até 100 vezes o salário anual do jogador, no caso de transferências dentro do país. A multa é regressiva e sofre reduções graduais no decorrer do contrato, até o percentual de 80% quando falta 1 ano para acabar o vínculo. O Internacional de Porto Alegre se aproveitou disso para tirar Rafael Santos da Ponte Preta em setembro do ano passado. O contrato do zagueiro estava quase no fim e o clube gaúcho o levou por R$240 mil. O Mojimirim também sofreu baixas recentemente por causa da lei. Em 2005, o clube fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, terminou em 7º lugar e acabou perdendo vários jogadores. Como a multa era pequena, pagaram a multa e levaram o jogador embora. Então isso aconteceu. Os clubes pequenos e médios foram os que ficaram mais vulneráveis à Lei Pelé. Ela se tornou uma ameaça em especial para aqueles que estão em crise financeira, como o Guarani. A lei não tolera a falta de pagamento de salários, nem de contribuições como INSS e FGTS. 3 meses de atrasos já são suficientes para que um jogador peça a rescisão do contrato. Foi o que aconteceu com o lateral Mariano e o atacante Adeilson, que se desligaram do Guarani no fim do ano passado para jogar no Ipatinga. A administração anterior deixou de efetuar pagamentos que esses atletas tinham direito em 2005. O presidente do Guarani diz que a saída é pagar baixos salários aos jogadores para que não haja novos atrasos e outras surpresas desagradáveis. Aquilo que o clube planta, ele acaba não podendo colher para poder se manter. Os clubes que são estruturados, que têm um profissionalismo, que entendeu a lei e que se adaptou a essa globalização do futebol, eles têm lucrado muito. Na próxima semana, vamos mostrar como atuam os empresários. Eles são os intermediários entre clubes e jogadores e ganharam muito com a Lei Pelé. Hoje, na segunda reportagem da série, o repórter Eduardo Souza vai mostrar como os empresários se beneficiaram com a Lei Pelé. De olho nas grandes transações, a procura por novos talentos começa cada vez mais cedo. A presença deles nem sempre é notada. São discretos, mas carregam um grande poder nas mãos. Hoje quem manda no futebol brasileiro são os empresários. Eles tiram daqui, colocam ali, Em muitos casos em convênio com diretoria de clubes. A Lei Pelé permitiu que os empresários ou agentes se tornassem personagens de destaque no mundo do futebol. Com o fim do passe, eles encontraram uma mina de ouro. Ao firmar um contrato de representação com um atleta, o empresário passa a ter parte dos direitos federativos dele. O que significa que quando esse jogador é negociado com outro clube, o agente embolsa parte do dinheiro. A grande maioria, na realidade, não prestam nenhum auxílio aos clubes. Eles veem apenas e unicamente os seus próprios interesses. Os empresários ganham com os jogadores e vice-versa. No futebol atual, o tempo de permanência nos clubes diminuiu bastante e as transferências passaram a ser frequentes. Por isso, o agente se tornou o braço direito do atleta, uma garantia para os momentos de incerteza.
Você tem que ter alguém por trás para te levar para outro time, né? Hoje quem não tem empresário só se for um craque. O zagueiro Márcio Rocha, do Guarani, e o volante Pingo, da Ponte Preta, são exceções num campo em que a regra é ter empresário. Ambos preferem gerenciar a própria carreira. Às vezes você está com o empresário, ele chega, ó, tem isso e acabou. Né? Aí você tem que ir, né? Muitas das vezes por capricho dele próprio, né? Os treinadores que precisam remontar o time a cada campeonato também sentem como é forte a influência dos empresários. O treinador, infelizmente, para se montar uma equipe, depende dos empresários. Antigamente você ia num clube e queria o jogador daquele clube. Hoje, quando você liga para o clube, o gerente daquele clube, o diretor, falando, precisa falar com o empresário para ver se ele libera. Os próprios agentes reforçam o coro de reclamações contra a proliferação de empresários no mercado da bola. É muito simples, a pessoa nunca jogou futebol, nunca trabalhou, nunca fez nada em benefício do esporte, chega lá, tira um diploma da CBF e vem a se dizer empresário. O assédio aos jogadores começa já nas categorias de base. Basta uma procuração assinada pelos pais quando o garoto é menor de idade para que ele seja representado por um empresário. Os empresários gostam muito da molecada, né? A molecada vem de família humilde, não tem muita remuneração, aí eles vêm matando em cima. O empresário promete casa, promete carro, promete que vai levar para o exterior. E às vezes isso é só palavra, não é verdade, né? Vitor Rossini, de 19 anos, uma das novas promessas do Guarani, tem empresário desde os 12 anos. Casos como o dele se tornaram comuns no futebol. Você pode representar, sim, um jogador amador defendendo seus direitos, porque é muito injusto a carreira de atleta profissional. O agente é justamente para defender os interesses do jogador, não é para roubar jogador de clube. Não existe isso. A necessidade do empresário hoje, ela se faz grande no futebol. Não adianta as pessoas muitas vezes querer taxar os empresários. Estão fazendo o papel deles. Cabe ao clube trabalhar dentro de uma parceria com esses empresários, até porque há essa necessidade e aí acaba todo mundo ganhando. Na terceira reportagem da série sobre a Lei Pelé, vamos ver como os clubes estão vulneráveis à perda de jovens talentos. Formar um jogador de futebol exige tempo e investimento. É um trabalho que começa nas escolinhas, mas muitas vezes não traz retorno ao clube. A gente trabalha com o garoto, às vezes aqui com 6, 7, 8, 9 anos, preparando já o garoto para um dia chegar a ser o infantil do Guarani. E aí ele recebe uma proposta de fora. A Lei Pelé só permite a profissionalização aos 16 anos de idade. Garotos mais jovens não podem assinar contrato e estão livres para jogar onde quiserem. O projeto Bugrinho tem hoje cerca de 500 garotos de 6 a 18 anos. Por ser a maior escolinha de futebol de Campinas, a chance de aparecer um talento aqui é grande e de perdê-lo cedo também. Recentemente eu perdi aí uns 4, 5 atletas que foram para clubes maiores, porque tiveram já uma proposta melhor. Para Oscar, que é agente FIFA, a perda foi ainda mais expressiva. O volante Lucas, hoje no Grêmio, convocado recentemente para a seleção brasileira, abandonou o centro de treinamento do ex-jogador em Águas de Lindóia quando tinha 16 anos. Os 3 anos de investimento no garoto foram em vão. O Lucas foi de férias para Dourados, onde é a sua cidade natal. E de lá não retornou mais. A saída para não perder novos jogadores foi criar o Brasilis Futebol Clube. Agora, Oscar pode oferecer um contrato profissional às maiores revelações e segurá-las por mais tempo. Ainda assim, o ex-jogador acredita que é pouco para quem investe nas categorias de base. Se o jogador pudesse contribuir com o clube até 23 anos ou até 21 anos, né, já seria uma boa contrapartida. Atualmente, os clubes ficam de mãos amarradas quando perdem um atleta amador. A Lei Pelé assegura apenas o direito ao ressarcimento dos custos de formação do jogador não profissional menor de 20 anos. Muitos dirigentes desconhecem a existência dessa indenização, que é calculada com base no investimento feito pelo clube. A indenização pode variar entre 15 e 30 vezes o valor anual do que foi gasto com um atleta, conforme a idade dele. O clube tem que se ajudar também. Ajudar em que sentido? Dar toda a cobertura para o atleta. O atleta tem que gostar aonde ele está treinando, aonde ele está trabalhando.
Nos últimos anos, a Ponte Preta não deu a devida importância às categorias de base e hoje paga por isso. As principais promessas do clube têm participação de empresários nos direitos econômicos. O clube decidiu atacar o problema na raiz e está fazendo um levantamento para saber quantos atletas ainda amadores já têm empresários. Para que amanhã ou depois esses próprios empresários não venham a tirar esse atleta do clube ou também tirar um percentual grande, onde ele passa a ser o maior beneficiado por esse vínculo. O diretor técnico da Ponte Preta não descarta até um possível afastamento dos garotos que não se enquadrarem na política do clube. Em caso onde não haver um acordo, onde o clube entender que ele não vai colher benefício nenhum em fazer o investimento do atleta, não tem por que o atleta estar vinculado ao clube. Cada vez mais os clubes têm que prestar atenção na nascente. É ali que brotam os craques, que hoje correm o risco de se tornarem ídolos sem identidade. Na última reportagem da série, vamos mostrar que os jogadores estão se destacando cada vez mais cedo. Em mais uma reportagem da série sobre a Lei Pelé, vamos mostrar que o futebol se tornou uma fábrica de sonhos. Para os pais, os filhos são promessas de um futuro rentável. Moisés tem apenas 6 anos de idade, mas já é tratado pelo pai como um jogador. Desce mais pra cá, deixa cair, tem zagueiro. Nelson não perde um lance do filho na escolinha de futebol do Guarani e faz da contagem dos gols dele uma forma de motivá-lo. Vamos fazer esse 100 gol, hein? É como se Moisés já tivesse começado uma carreira profissional. Todo pai que vê o garoto dentro da escolinha, ele fica com a adrenalina lá em cima e quer que o garoto amanhã seja um profissional da bola. Olha lá! Orgulho indisfarçável. É mais um para a estatística. Ele tem 99 gols agora. Você sonha em ser jogador profissional? Sonho. Jogar onde? Do Guarani e do Barcelona. O glamour das estrelas milionárias incentivou a formação de uma nova geração que dá o sangue para ser jogador de futebol. Gustavo, de 11 anos, já corre atrás do sonho, acompanhado de perto pelo pai. Qual pai que não espera que o seu filho seja um craque ou que seja qualquer talento na vida, né? Por que é bom ser um craque de futebol? Para ter uma vida melhor. Para Lígio de Carvalho, a diversão dos meninos deixou de ser a essência das escolinhas de futebol. O pai não está pensando no menino curtir a vida, fazer aquele futebol recreativo. O pai já está pensando em cifras. Os olhos cresceram porque há dinheiro farto no moderno mundo do futebol. A roda da fortuna foi em parte impulsionada pela Lei Pelé. Desde o fim do passe, as negociações de jogadores se tornaram mais frequentes. A venda de jogadores para o exterior se tornou um negócio tão lucrativo que só nos últimos 2 anos, 1.660 atletas se transferiram para clubes estrangeiros, segundo a CBF. Muitos nem tiveram a oportunidade de se tornarem ídolos nos clubes de origem. Eles vão movidos pela ilusão de ganhar muito dinheiro em qualquer parte do mundo, especialmente na Europa. Foi o que aconteceu com Everton hoje na Ponte Preta. Em 2005, aos 19 anos, o meio-campo foi vendido pelo Guarani ao Ankaragucu, clube da Turquia, contra a própria vontade. Todos falavam, pô, não perde a oportunidade, vai embora. Você não queria? Não, no momento não. Foi bom para o Guarani e péssimo para o jogador. A ida para a Turquia só trouxe decepções. O clube turco não cumpriu o que havia prometido. Everton se viu obrigado a voltar ao Brasil e teve que ficar 6 meses sem jogar por falta da liberação. Hoje, ele se arrepende da decisão. Foi prematuro, sim. Queimar etapas se tornou uma regra no futebol brasileiro, o que muitas vezes traz prejuízo à formação dos jogadores. Às vezes falta um pouco de experiência, um pouco de maturidade, até mesmo algumas coisas que não deu tempo de se treinar tanto na categoria de base, tem que se aperfeiçoar no profissional. Isso é cada vez mais comum. A vontade do garoto de ser craque e do clube de lucrar com ele, em geral, falam mais alto.